Boa tarde a todos e a todas. Obrigada ao ILEA pelo convite para vir hoje aqui falar um pouquinho para vocês sobre a minha paixão nos últimos 10 anos, que é a robótica educacional na escola. Eu sou Cristiane Pelissoli Cabral, eu sou professora da Secretaria Municipal de Educação em Porto Alegre, já há 15, 16 anos. E nos últimos 12 anos agora, professora de robótica educacional. Achei interessante que o convite para vir falar hoje veio em função do evento que foi bastante divulgado na mídia ano passado dos meus alunos, que era a ida para uma competição no Canadá. Mas, na verdade, o trabalho é de longa data e a ideia hoje é contar para vocês um pouco desse trabalho, como é que foi a implementação da robótica educacional na rede municipal, especialmente na Escola Municipal Heitor Villa-Lobos. E desejo que os alunos da matemática, quem seguir licenciatura, saia com a sensação de que é possível, especialmente no público, né? É difícil, não é fácil, mas é possível. Eu sou mestre em educação, atualmente doutoranda na educação. A minha formação de base é a pedagogia, né? O meu mestrado foi sobre aprendizagem de robótica educacional com os alunos, né, crianças e adolescentes, e o meu doutorado agora é aprendizagem, essa gênese, essa origem do aprendizado em programação, partindo das crianças até os adolescentes. Então, essa é a Escola Heitor Villa-Lobos, bem pertinho aqui do Vale, na parada 4 da Lomba do Pinheiro, passando o cemitério Jardim da Paz, né? Essa é a fachada da escola, mas se vocês descerem a Rua Santo Dias, não vão mais achar essa fachada, porque a escola está bem colorida assim na frente. Ela está, então, situada no bairro Lomba do Pinheiro, na Parada 4. Ela foi fundada em 26 de 11... 19 não, ela faz 60 anos esse ano. Tem 1.400 alunos em 3 turnos, manhã, tarde e noite. A gente tem um público que aumentou muito nos últimos anos à noite lá. Possui oficinas de música, esportes e robótica. A nossa orquestra Heitor Villa-Lobos, ela recebeu o prêmio Açorianos de música, agora, recentemente, bastante conhecida, já tem mais de 20 anos esse projeto. Nós estamos, então, há 12 com a robótica, e nós temos as oficinas de esporte também, que são bastante... A meninada participa do Jergues e vence, inclusive, aqui a aplicação lá. É um projeto grande também, muito interessante. Bom, então, a robótica educacional na rede municipal e na escola começou em 2007 com a aquisição desse material. Tá? Muitos de vocês talvez não conheçam, o professor Marcos conhece bem, porque a professora Léa Fagundes trabalhou, né, começou lá com o trabalho de logo na educação e trabalhou também com esse material. Esse material é um material destinado ao ensino de robótica nas escolas, tá? Ele foi desenvolvido por Papert, num convênio com a Lego. Papert desenvolveu a linguagem Logo de programação, inicialmente pensando como uma ferramenta para o trabalho, né, escolar, para desenvolver matemática, enfim. Mas o que se vê é que as crianças bem pequenas têm certa dificuldade ainda com o manejo do computador e em função do próprio desenvolvimento das abstrações. Então, Papert pensou numa caixa, numa ferramenta, uma ferramenta, mas é uma caixa de engrenagens, que ele inclusive cita no livro dele, Logo, né, e Educação, Mindstorms, o título em inglês, e aí então ele estabeleceu um convênio com a Lego Dacta na época, né, década de 70, desenvolveu o material, e talvez seja assim o primórdio da robótica educacional, esse material que foi chegando nas escolas. Então, ele uniu a programação Logo a peças de Lego, aquele Lego que muitos de vocês conhecem, se não brincaram, os filhos brincam atualmente, né? Uniu, então, a essas peças, sensores, motores, enfim, e a programação Logo, que é essa parte aqui embaixo, essa tela, a interface de programação, que é icônica,
né? É bem fácil de programar, principalmente quem está começando. Esse aqui é a caixa, né, do material, aqui é o controlador, aqui os motores, os sensores de toque, luz, ele tem outras opções também. Aqui um exemplo de construção com esse material. Em 2007, a Rede Municipal de Educação de Porto Alegre, ela comprou o projeto de educação tecnológica para as escolas de Porto Alegre e comprou 8 kits desse material por escola, e junto um pacote de formação, de uma competição também, que eu já vou mostrar um pouco para vocês, né? Formação para os professores, acompanhamento do desenvolvimento do projeto, revistas também, enfim, comprou o projeto como um todo e aplicou nas escolas. O Mindstorms, eu vou falar deste material porque é o material que começamos, tá? Mas hoje eu percebo, ao longo desses anos, que é uma ferramenta. E como toda ferramenta, depende do trabalho que vai ser desenvolvido com ele, né? Então, assim, falando de público, a continuidade do trabalho através de um material muito caro é sempre muito complicado. Então, se puder pensar em material de baixo custo, sempre é mais interessante. Por outro lado, a gente sabe que temos pouquíssimas pessoas que desenvolvem esse trabalho e muitas delas, principalmente no ensino fundamental, não são exatamente da área tecnológica. Então, de repente, um material que exige muito conhecimento de eletrônica ou de programação vai ser um pouco mais difícil para entrar na escola, no ensino fundamental. No médio, a gente já tem, talvez, professores mais da área. Mas, enfim, então o Mindstorm, ele começa, então, na década de 70, com esse kit verdinho, depois ele evolui para esse aqui da caixa branca, atualmente ele é esse daqui. Evolui do amarelo para esse daqui, 3 tipos de construção aqui, e aqui 3 robôs, porque o NXT tem 2 avanços também ali nele. Qual que é o melhor, professora Cristiane? Depende. Eu posso fazer chover com um material muito mais simples do que esse, e posso não conseguir fazer quase nada com esse material também. Depende do uso que se faz, tá? Eu, particularmente, amo esse daqui. Os meus alunos dão risada porque já é atualmente considerado Jurássico. Mas para a criançada, principalmente menor, é muito mais peça aqui no kit, 800 e tantas peças, quanto... Me ajuda aí, gurias. 100 e poucas, né? Eu acho que dessas daqui. Viu? Lembrou o auxiliar. Então, e esse daqui, que é o atual, ele, principalmente a parte de programação dele, é bastante avançada. A própria Lego já indica ele a partir dos 13 anos. E esse material aqui eu consigo trabalhar com os alunos lá de 6 anos. Bem pequenininhos, sem alfabetizar, eu já consigo trabalhar com programa. Não é o foco do trabalho lá na escola, mas é possível, porque a gente já fez isso. Bom, então, em 2007 chega esse material, vem um convite para a escola, para todas as escolas, para os professores que tiverem interesse no trabalho com um material novo que a rede municipal adquiriu e que sejam especificamente das áreas de ciências. Muito bem. Geralmente chegava assim, atualmente nem chega mais convite, mas chegava. Matemática, ciências, quem era, venham fazer a formação. Poucos se inscreveram. Aí foi aberto o convite para todos os professores que trabalhavam tecnologia na época. E foi aí que eu me inseri. Eu disse, opa, chegou para o meu diretor, o diretor Cristiane, tu já trabalha bastante com os alunos na informática, chegou aqui um convite da SMED para fazer uma formação. Vamos, eu nem imaginava o que era, eu conhecia o material lá. Não conhecia ainda esse material. E fizemos a formação, foi uma semana de formação dada pela própria Lego para conhecer o material, o mundo se abriu quando eu vi o material. E na época eu tinha uma turma de progressão, que é uma turma de correção de fluxo, são alunos com dificuldades de aprendizagem e também emocionais que atrapalham a aprendizagem, iam para uma turma de correção de fluxo, que chamava progressão, turma de progressão, e a SMED, então, levou o material para lá,
Eu tinha uma monitora que ajudava no trabalho, aqui a caixa de peças, a gente trabalhava em grupos e depois programava no laboratório da escola. A indicação do trabalho da SMED era realizar esse trabalho integrado ao currículo. Então, dentro das próprias áreas, que principalmente quem era das ciências, que usasse o material como uma ferramenta nas nossas aulas de ciência. Muito bem. Eu incluí, porque como essas turmas eram unidocentes e os professores desenvolviam um projeto mais abrangente para que os alunos pudessem se desenvolver, mesmo nos anos finais do fundamental. Junto com esse pacotão que foi comprado, além do material, tinha essa formação, tinha o acompanhamento, tinha as revistas e tinha competições, torneios do First Lego League, que é um material, um torneio da própria Lego, que pode usar somente o material da Lego, né? E é bastante interessante. Aí a Porto Alegre fez uma competição em 2007, um grande evento no ginásio Tesourinha, né? E os alunos foi um grande salto, motivou muito os alunos, né? E o interessante desse trabalho, dessa competição, é que o torneio, ele avalia 3 áreas. Ele avalia a construção e a programação do robô, né? O design, todo o conhecimento envolvido. Mas, anualmente, um tema novo é lançado e os alunos precisam investigar o tema e desenvolver uma pesquisa sobre o tema, né? E ali, o mundo se abriu também. Eu tenho vários aspectos para falar desse trabalho, vou tentar me manter só na implementação do trabalho. Mas, enfim. E aí, então, 2007 foi feito em Porto Alegre, em 2008 já foi feito novamente em Canoas, lá. A meninada ficou super empolgada com o trabalho na época. Nós fomos, e fomos super bem, inclusive, na época. Bom, então, a Rede Municipal de Porto Alegre, em 2007... eram 96 escolas, ainda é. 45 recebeu o material, esses 8 kits desse Lego Caixinha Verde. E 2 ou 3 professores, né, homens ou mulheres, receberam formação por escola. Em 2014, é o último dado que eu tenho, eu desconfio que atualmente nem a SMED saiba bem informar, 25 professores seguiram trabalhando com material, né? E 21 professores, porque alguns se repetiam nas escolas, sendo 3 homens e 18 mulheres. Em 2014, isso, tá? É o último dado que eu tenho para apresentar para vocês. Bom, 2009, 2007, 2008, o trabalho funcionou assim, integrado ao currículo. Tá? Em 2009, avaliamos que deveríamos fazer um projeto de contraturno, convidar os alunos para vir especificamente para trabalhar nessa oficina de robótica. Por quê? O deslocamento desse material pela escola já tinha acontecido, de ter caído no chão, de ter perdido peça. O deslocamento do aluno da sala de aula até a sala de informática fica complicado. Tudo isso são coisas que precisam ser pensadas quando vai se iniciar um trabalho como esse numa instituição, né? Então, a Secretaria Municipal avaliou que seria mais interessante direcionar 10 horas do determinado professor para fazer um clube de ciências, fazer uma oficina, enfim, de robótica numa sala específica, num trabalho específico. Foi então que nós iniciamos, só que esse ano, iniciamos a oficina, só que nesse ano também foi ano de eleição. Então, vocês sabem que troca de gestão, as diretrizes mudam e a escola também muda conforme os ventos do público, né? Então, assim, foi um ano de resistência. Por quê? Porque o gestor novo que entrou entendia que robótica era muito dinheiro investido para os alunos ficar por aí viajando. Palavras. Viajando mesmo, né, se deslocando, e era muito dinheiro investido. Então, o Heitor Villa-Lobos, eu e as minhas colegas das outras escolas, nós começamos a
tentar mostrar para a gestora, no caso, né, a secretária da época, o quanto aquele projeto era importante, era interessante. Na escola também é importante a gente pensar em mostrar para a comunidade, para que ela também compre essa ideia, né, junto com a gente. Então, a Feira de Ciências da escola, os alunos mostravam o trabalho. O dia da Copa, que foi a eleição de Porto Alegre como sede da Copa, a eleição das capitais que seriam sede da Copa e tal, nós fizemos uma divulgação lá no Parque Farroupilha, com futebol de robôs, enfim. A Procempa fez um evento de mês da tecnologia, nos chamou. A Mostra Tech fez um evento, porque nesse ano a gente ia participar pela primeira vez da Olimpíada Brasileira de Robótica, e foi o ano da gripe H1N1, que a gente teve que suspender as aulas, enfim, e daí na época da Olimpíada a gente não pôde participar. E aí o organizador da Mostratec resolveu fazer um evento lá, que era sumô de robôs, na época, a prova, para que os alunos não perdessem, né, que eles estavam super empolgados e não conseguiram, enfim. No mesmo ano, teve o World Conference Computers in Education, que foi em Bento Gonçalves. Essa nossa secretária da época foi conhecer o projeto, porque foi dito a ela que era algo, então, que era gasto muito dinheiro, que não tinha muito retorno, enfim, né? E a gente começou também a participar do Salão URGS Jovem, a gente participa anualmente desde então. Na época ainda era lá no centro. Então, o projeto funcionou nesse ano com 10 horas, minhas horas, né, das minhas 40 horas, 10 horas, e fazendo esse trabalho de oficina, um pouquinho de aula, um pouquinho de equipe para um grupo, né, mais ou menos, que representava a escola, enfim, e tentando resistir, porque a ideia era que, então, em 2009, ia acabar o projeto. Eu estava, nessa época, apaixonada pelo trabalho, e queria fazer o mestrado e fui, né, concluir. Eu, quando conheci o material em 2007, me apaixonei. Em 2008, eu vou fazer um trabalho nessa área. E concluí no final de 2009. O professor Marcos foi, inclusive, da minha banca, que foi Robótica Educacional e Resolução de Problemas, uma abordagem microgenética da construção do conhecimento. O meu trabalho já era, anteriormente, com a questão da reflexão dos alunos. Sempre eu achei importante que, mais do que estar num palco, é importante estar num laboratório, né? Mais do que ficar falando para os alunos, é importante que os alunos façam. Mais do que fazer, é importante levar a reflexão. Eu já tinha esse pressuposto, mas na minha dissertação isso ficou mais evidente, porque eu procurei, através desse trabalho, investigar como os alunos resolviam problemas de robótica educacional. E o estudo ficou bastante evidente, né, que os alunos precisam, eles têm procedimentos individuais, né, é um trabalho baseado na epistemologia genética de Piaget, né, os alunos constroem o seu conhecimento e eles precisam... Opa! Eles precisam pensar sobre este processo, e esses processos são individuais, ainda que se tenha uma lei geral, né? Mas os alunos precisam se apropriar deste conhecimento, eles precisam compreender esses processos, enfim, para resolver um problema. Né? Então, isso me levou a investigar essas estratégias cognitivas de resolução de problemas em robótica educacional, baseada na teoria da microgênese cognitiva de Barber e Elder, que trabalhou com Piaget também, mas é basicamente epistemologia genética, está lá no Lume, quem quiser consultar. Bom, eu concluí, defendi no final de 2009, e já vinha colocando tudo em prática, mas dali para frente foi... os alunos, é o empoderamento dos alunos. Vamos lá, pessoal. E é algo assim, difícil até no início, porque os alunos querem as respostas, né? E por mais que a gente saiba, é importante dar caminho, né? Dar esquemas, possibilitar a criação de esquemas para que eles cheguem lá. E isso faz com que eles se apropriem de todos os processos, e isso fez e faz até hoje uma grande diferença no meu trabalho e, no meu ponto de vista e nos meus estudos, me levam a entender que isso faz com que eles tenham conquistado tudo que conquistaram até hoje.
2010 é aquele campeonato do First Lego League que eu contei para vocês, que a gente participava desde então. Os alunos venceram, era um campeonato sobre movimento. A gente criou um protótipo de um carro movido a energia solar, pequenininho, com a ideia de substituir as carroças, porque por causa da lei que ia proibir as carroças em Porto Alegre. Sempre a ideia dessa competição é que se encontre um problema e uma solução local. Os alunos têm que pensar um problema e uma solução, pensar um problema e uma solução local. Então, na época a gente visitou o transbordo, né, viu toda a parte de seleção do lixo, enfim. Até eu vi a professora, aquela que foi indicada lá, da robótica, né, que vai na rua juntando o lixo. Eu disse, nossa, já faço bastante tempo isso aí. E a gente viu, tudo criou, daí então a ideia era esse carro movido a energia solar para substituir as carroças que recolhiam lixo naquela época, enfim. Nós acabamos vencendo, né, em 2010. E aí, desde então, eu passei a trabalhar em cima de um tripé, que é a oficina-aula, que é essa iniciação científica. A partir dessas competições, a gente desenvolve bastante investigação e acaba participando bastante desses eventos científicos. Então, é competição, iniciação científica, oficina, aula de robótica educacional. Aqui os alunos, em outro ano, no salão de iniciação científica, no salão URGS Jovem. Bom, aqui, no ano seguinte, então, novamente os alunos, essa competição emplacaram, né, foram campeões. 2011, então, a Franciele, que era representante do grupo, recebeu uma menção honrosa do Salão URGS Jovem. Nós participamos do torneio Marista de Robótica na época, vencemos também. E aí, os alunos participaram pela primeira vez da Olimpíada Brasileira de Robótica, que era um evento bem pequeno, hoje em dia ela cresceu muito. E nós vencemos o primeiro, eram vários grupos, né? São grupos de 4, então como eu tenho 10 alunos nesse grupo que eu chamo de equipe, a gente fez mais de uma equipe e na época nós conquistamos o primeiro e o terceiro lugar da Olimpíada Brasileira na etapa regional. E fomos representar o Brasil na etapa da Olimpíada Brasileira de Robótica. Lá os meninos foram vice-campeões da Olimpíada Brasileira de Robótica. E com esse resultado, conquistaram a vaga para representar o Brasil no ano seguinte no México. Vocês imaginam o que é para crianças da Vila Mapa, ali na Lomba do Pinheiro, da Parada 4, que é um mergulho, quando chega lá, assim, você mergulha na lomba, na vila, sair dali e ir para o México. Um outro mundo se abriu. Foi uma experiência muito importante. E no ano também, naquele ano, a Feira de Ciências do Colégio Militar, vejam bem, que dizem, porque o Colégio Militar é que é bom, nananã, nos convidou para ir lá mostrar o nosso trabalho, porque eles não tinham a robótica e queriam colocar. E aí, lá fomos nós, lá da Escola Municipal Heitor Villa-Lobos da Vila Mapa. Fomos para o México. Muito bem. Nada fácil, vocês não pensem que depois de conquistar isso, a Secretaria Municipal chega lá e diga, vai, que lindo! Muito bem, está gravado. Mas, difícil. Mas fomos, e a comissão foi grande porque os meninos estavam muito envolvidos, era difícil dividir onde acabava o trabalho de um e começava de outro, todos estavam envolvidos com aquele trabalho. Então, a Secretaria entendeu por bem, então, levar todo o grupo, o primeiro, na verdade, e o terceiro, todos que acabaram classificando. Nesse ano, foi assim, tudo uma novidade, né? A gente não conhecia ainda bem a competição, aqui é lá, nas arenas de competição, a prova é o resgate de robôs, que simulam um ambiente que sofreu um acidente, o robô tem que seguir linha, desviar de obstáculos, enfim, e socorrer uma vítima, que na época era uma latinha, agora é uma bolinha. Não foi bom. No Mundial não foi bom. Mas é experiência, eu sempre trabalho com eles, que faz parte do processo, vamos refletir, vamos ver pontos negativos, sempre. Às vezes eles, Sora, vai falar de novo? Vou.
Vamos conversar. Né? Porque isso cresce. Cada vez, a partir dessa reflexão, o trabalho sempre vai crescendo mais. Bom, no ano seguinte, 2012, foi o nosso ápice. Porque lá no México, nós conhecemos lá no México e na etapa brasileira, nós conhecemos uma nova modalidade para além dessa do resgate de robôs, que na época se chamava dança de robôs, agora se chama on stage, que é uma apresentação de palco em que os alunos fazem uma apresentação cênica e constroem os robôs. A ideia não é dançar como os robôs, a ideia é que seja um trabalho integrando STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, Arts. Este trabalho tem um grande potencial para as escolas, especialmente em ensino fundamental. Dança de robôs, hoje on stage. No ano anterior, nós conhecemos e os alunos disseram, Sora, vamos participar desse. Nós construímos os robôs, mas a gente não dança. Cheguei na escola, olhei e disse... Grupo de contação de histórias, a gente tem uma proposta para vocês. Vamos fazer um trabalho integrado com a robótica. A gente vai construir uns robôs e vocês vão, com todo o desenvoltura de vocês, criar uma coreografia e nós vamos fazer uma apresentação de dança com robôs. Topam? Topa. A professora, doida como eu, topou também. Foi excelente. Em 2012, nós usamos a música da Nara Leão, do circo. Vai começar a brincadeira. Foi... a integração da arte com a tecnologia, de uma maneira, foi um salto, o pessoal mesmo diz assim, foi, porque até então era muito parado, assim, foi uma coisa que o vídeo tem na internet, foi só procurar. Tá? Então, assim, aí nessa época a Secretaria Municipal já tinha me dado 20 horas para trabalhar com os alunos, dividindo entre oficinas e equipe de robótica. Então, nós apresentamos esse trabalho. É importante dizer que os alunos que vão passando para a equipe, daí então vinham dessas turmas de aula de robótica. Na medida em que ia se destacando, a gente ia chamando para esse grupo de 10, na medida em que ia se formando, porque é uma escola de ensino fundamental, eu perco eles no 9º ano do ensino fundamental, eles vão para o médio. Então, nós vencemos, na competição brasileira de robótica, nós vencemos a dança de robôs e nós vencemos a Olimpíada Brasileira de Robótica, aqui. E aí, então, nós fomos para o Mundial, representando o Brasil, que foi na Holanda, representando o Brasil nas duas modalidades. No mesmo evento, a competição brasileira de robótica é junto com as finais da Olimpíada Brasileira e junto com a Mostra Nacional de Robótica. Então, a mostra, a ideia é que os alunos apresentem os trabalhos que eles estão desenvolvendo com robótica, ou programação, enfim. Então, o que a gente vinha desenvolvendo, nós apresentamos na mostra, porque eram eventos integrados, né? E a mostra concorria, os melhores trabalhos concorriam a bolsas de iniciação científica CNPq Júnior. E os alunos receberam. Então, foi assim, já vinha aquele tripé que eu falei para vocês, mas ali foi um boom, que a gente começou, então, porque para além de todo o trabalho que eu desenvolvia, eu então comecei a fazer uma orientação mesmo, né, através do método científico desses alunos, e tinha que fazer relatório, no ano seguinte apresentar novamente. É um projeto muito interessante. Tomara que continue sendo, porque ainda tem. E no mesmo ano, eu fiz um relato também, que eu sempre conto para eles desse meu caminho, como que foi desde a iniciação científica que eu comecei na graduação, e eu também falo para eles o caminho que eu estou tomando, as possibilidades. Hoje mesmo, quando eles vieram aqui, disseram, nossa, Universidade Federal, né? Porque a gente não deseja algo que nunca viu na vida, né? Opa, é possível? Ou é muito difícil eu querer alguma coisa assim. Então, eu apresentei, daí também foi uma menção honrosa. Foi a abertura de caminhos para esse cargo também que eu fui apresentada lá no início, que é representante do Brasil da RoboCup, porque a comissão da RoboCup é formada praticamente por pessoas da ciência da computação, da engenharia, das diversas engenharias. Eles queriam muito conversar com a educação, mas não tinham um canal. A partir desse movimento, né, professora... eu não vou nem dar um artigo a contar para vocês. Assim, professora, era só professores, escolas públicas de primeiro nível,
que concorriam, concorre até hoje na Olimpíada Brasileira de Robótica. Eu era uma das poucas professoras mulheres, né, com alunos de periferia. Me lembro lá em 2011 que assim, discriminação foi aberta. Depois foi mais velada, mas as primeiras vezes foi bem aberta. Mas, enfim, aí dava outra conversa, né? Então, e junto a essa questão da iniciação científica, os alunos continuaram apresentando aqui no salão de iniciação. Viu como era longa data? E acabou aparecendo aquilo, mas a gente já estava por aí. Ganharam destaque. Na Feira de Ciências da PUC também, eles também. Isso aqui é uma estufa automatizada para a produção de alimentos orgânicos, que também faz parte de uma pesquisa que eles também fizeram. A gente visitou uma estufa ali na Vila Nova de produção de alimentos orgânicos, aí pensou como poderia fazer isso em automatizado. Claro, né, que obviamente a gente sabe que algumas coisas dessas não são inovação, mas são novidades para o processo desses alunos, né? Quando eu crio, é a novidade. Então, assim, não é algo bom que vai se tornar uau, é uma solução dos meus problemas, mas é muito importante para o processo de aprendizagem deles e o processo cognitivo deles. Né? Então, isso 2012. Aí, no ano seguinte, a gente representou o Brasil na Holanda, Eindhoven, que é a cidade bastante tecnológica que tem lá, na modalidade de dança de robôs. Aqui está essa, né, o circo, aí a gente deu uma incrementada lá, enfim. E aí nós recebemos um prêmio, né, pelo conjunto da obra, digamos assim. Né? Porque nessa modalidade são 3 avaliações. Eles têm que subir ao palco e mostrar o trabalho, mas antes eles apresentam para os juízes o que eles vão apresentar. E o que eles prometem tem que acontecer no palco. Então, nós temos países de ponta em tecnologia que usam muita tecnologia e sobe muito a sua avaliação na parte dos robôs, mas muitas vezes não funciona no palco. Então, eu adoto uma estratégia, é uma questão de estratégia, de algo mais simples, mas tudo funciona. Tudo funciona. Então, os alunos têm que dizer para os juízes o que vai fazer e o que vai fazer tem que acontecer no palco. Nessa época, eu já começava a me preocupar com os alunos que estavam no 9º ano, que iam sair da escola. E eu comecei a pensar, e agora, o que vai acontecer com esses alunos? Um caminho é o Instituto Federal da Restinga, que é muito próximo. Então, eu sempre oriento meus alunos a continuar os estudos no nível médio lá. Porque é um lugar de qualidade, é um lugar que eles vão poder dar continuidade ao trabalho de robótica, né? E que vai dar os subsídios para que depois eles possam, de repente, continuar os estudos até numa universidade pública. Mas eu tenho uma escola bem na esquina, que chama Rafaela Remião, estadual, que muitos deles vão para lá. E aí eu comecei a pensar, puxa, nem todos vão passar na prova do Instituto Federal. Eu preciso que comece a robótica ali na esquina, quase. Porque o que eles vão fazer com esse conhecimento todo do ensino fundamental? Veja bem, eles estão aqui 4, alguns 5 anos comigo, e aí vai chegar no ensino médio, não tem. Bom, hoje em dia, assim, ou a gente vem com a tecnologia, os alunos vêm e atropelam a gente, né? Foi o que aconteceu lá em cima, mas eu já vou contar para vocês. Bom, aí então eu comecei a pensar nessas estratégias. Opa, os alunos vão sair daqui, como é que nós vamos fazer, né, com isso? Eu comecei a dar algumas ferramentas de protagonismo para esses jovens, que foi, na Feira de Ciências, aquela que eles apresentaram o trabalho, em vez de apresentar, eles criaram uma competição. Então, era várias coisas. Aqui é futebol de robôs. Então, está aqui eles avaliando os alunos. Igual a nossa camiseta antiga. Aqui, avaliando os robôs dos alunos. Porque eles já tinham passado por aquilo dali. Estava se formando um grupo de excelência ali, né? Cada equipezinha que eu tinha de 4 alunos era coordenado por um aluno dessa equipe principal, da equipe de robótica. Esse grupinho aqui da Franciele, na época, venceu até na categoria robô, design de robô.
né? E aí, na época também, tinha um projeto chamado Mais Educação, não tem mais, do governo federal, que também proporcionava bolsas para os alunos oficineiros das redondezas das escolas, e os alunos passaram a dar aulas também para os alunos, porque nós começávamos a robótica a partir do 5º ano, e o que eu percebia? Os alunos chegavam lá no 5º ano, mas esse material é um material caro, eles não tinham acesso, eles conheciam lá. Então eu pensei comigo, eu preciso que esses alunos comecem antes a lidar com esse material. Então, os alunos começaram a dar aula antes do 5º ano, 4º ano, 3º ano, porque daí os alunos conheciam o material, chamava robótica, mas na verdade eram princípios básicos ali de funcionamento, de polia, de engrenagem, de alavanca. E eles não tinham programação, mas eles ficavam maravilhosos, porque imagina, a coisa andava, eu tinha inclusive um motorzinho que colocava, então era robótica. Era, né? Não deixa de ser. Mas eles, então, davam esses conhecimentos iniciais para que depois o aluno, quando chegasse para mim no 5º ano que eu introduzia a programação, ele já vinha com esse conhecimento anterior, que não tinha de casa, porque é um material, né, complicado. Aí, alguns alunos foram para essa escola estadual que eu falei para vocês lá na ponta. Um dos meus alunos me disse, professor, eu tenho um professor de física, que está interessado no projeto de robótica. Eu disse, opa, vamos conversar com o professor de física. Fui lá, conversei com o professor, ele disse, não, por mim não tem problema, eu desenvolvo aqui o trabalho e tal, só não tem material. Agora, é material caro. Mas aí, assim, já estava um tempo nesse projeto, conversei com, na época, o representante da Lego no Brasil, agora tem mais de um, expliquei a situação, se ele podia doar um material usado que fosse. E ele mandou o material e a gente mandou para a escola. E os alunos, claro que aquele não foi suficiente, eu emprestei algum material também. Mas esses alunos que foram para o Rafaela Remião, usaram esse material, participaram da Olimpíada Brasileira de Robótica pelo ensino médio e venceram na categoria com material emprestado, digamos assim. E foram para a etapa brasileira, que o professor deles não pôde ir, eu fui como responsável, foi uma loucura, mas no final deu tudo certo. E aí, 2013, então, que foi esse ano, os alunos foram vice-campeões, ganharam de novo na etapa regional, foram para o brasileiro, foram vice-campeões da Olimpíada Brasileira de Robótica e vice-campeões da categoria essa on stage, que é a dança de robôs. Que daí foi a música dos gatos dos Saltimbancos. Também está no YouTube, é só procurar. Aí, Robocup em 2014 foi no Brasil, em João Pessoa. Os alunos foram. Esqueci de dizer que na Holanda, eles receberam lá aquele prêmio pelo conjunto da obra, né? E na Holanda, eles terminaram a competição em 7º mundial, no resgate de robôs, na outra competição. A dança de robôs recebeu a premiação e o resgate eles terminaram em 7º. Não receberam a premiação, mas terminaram em 7º, que foi muito legal. E esses alunos que faziam parte lá da equipe, me davam esse apoio, eles estavam juntos, porque eles vão construindo uma expertise que é ruim perder depois, né? Então, primeiro que eles moram muito perto ali da escola, então eles estão sempre por ali, eles querem continuar ali no projeto, por mais que eles estejam daí fazendo na escola deles, eles também querem dar uma mão ali. Bom, aí 2014, aqui eu já estava grávida e não sabia. Daí, então, 2015 foi um ano mais complicado para eu dar continuidade ao trabalho, mas eu pedi que os alunos aqui, que eram da equipe, continuassem com as oficinas, né? Nesse ano que eu acabei me afastando, lá pelo março, fim de março, nem abril, mas... E para que eles continuassem o trabalho, para que no final do ano, quando eu retornasse em outubro, a gente pudesse participar de novo das competições. Mas não foi tão simples assim. Não conseguimos naquele ano, apesar de ter toda uma ideia, a concepção do trabalho, a gente não conseguiu desenvolver o trabalho para chegar na competição. Bom, aí 2015 eu retornei já no final, houve um grande descontentamento deles, porque daí se cria uma coisa assim, a gente sempre vai, então a gente tem que ir. Assim como os pequeninhos querem ir para a robótica para viajar. Então, assim,
A gente até viaja, mas antes de viajar, tem um trabalho que é intenso, pessoal. Então, a primeira vez não é assim, mas depois de um tempo eles acham que cai do céu. E não cai. Então, a gente tem que trabalhar com eles, que realmente é super legal, mas que tem todo um trabalho anterior. 2015 eu voltei, 2016 eu tinha essa concepção do trabalho que foi para o Canadá o ano passado, mas 2016 eu assumi, além da robótica, a supervisão na escola e foi muito complicado, foi um ano muito difícil. Eu continuei com a oficina, com a equipe de robótica, participando dos eventos, mas foi um ano muito complicado, porque a nossa escola estava com algumas dificuldades. E então eu não conseguia me dedicar tanto quanto eu gostaria para o projeto. Então, novamente, a gente não conseguiu participar, mas as bolsas de iniciação científica continuaram. A gente teve esse projeto de contação de histórias com robótica, que continua até hoje, que foi uma dos trabalhos também que recebeu bolsa de iniciação científica júnior, né? A ideia era pegar aquela ideia, já que a gente fez junto com o grupo de contadores, contação de histórias, vamos ampliar isso e contar na própria escola, nas creches ali em volta. Amigos do Verde nos chamou, a gente foi por aí montando essa história. E aí, de novo, eu aqui daí estava com o Pedro pequenininho, e os meninos me davam um apoio, porque em função da supervisão, que já tinham saído da equipe, mas davam esse apoio, com quem estava aqui, todo mundo muito novinho, começando, porque eu não conseguia trabalhar tão perto assim quanto eu gostaria. Era bom para eles e bom para mim também. E aí as bolsas, aquilo tudo continuou, a apresentação, não está tudo aqui, né? Mas a gente recebeu um prêmio de tecnologia social do Banco do Brasil também, bem legal. Bom, aí em 2017, a Secretaria Municipal de Educação achou que a robótica não podia mais funcionar em forma de oficina, tinha que ser integrada novamente ao currículo escolar. Porque, vejam, né, nunca foi assim. Então, tá. Vamos... então tem a robótica, não pode ter oficina, tem que ser aula. Poxa, mas não tem material suficiente para dar aula para, né, um ciclo inteiro, né? Ou anos inteiros, anos séries, anos do ensino fundamental. Não, então vou fazer assim, vai ser a robótica, tudo da SMED, né? Vai ser para os alunos do turno integral, que na época a gente ainda tinha, não tem mais também. Tinha turno integral na escola. Então tá, vamos lá. Vamos dar aula para alunos do turno integral. A gente tinha também dentro daquela ideia de robótica, mas mais como automação, de estruturas básicas, né? De integrar a questão da matemática, mas que daí eu não vou conseguir, Marcos, entrar nessas questões mais específicas, porque é outra fala. E a equipe, aí sim, eu consegui dar mais ênfase a aquele trabalho que foi iniciado em 2015, quando eu engravidei, não consegui terminar. E em 2007 a gente apresentou dança de robôs. E foi com a palavra cantada, vem dançar com a gente, aqui são fantasmas, esqueletos, lá atrás também tem uns esqueletos. Aí a gente são várias tecnologias, vários tipos de tecnologia integrada, os robôs conversam entre si, enfim. E nós vencemos a competição brasileira de robótica em 2017 em Curitiba. Mas, em Curitiba, o que tinha vindo do Comitê Internacional é que somente o grupo do ensino médio ia para o Mundial no Canadá. Então, eu fui para as férias, eu já estava com meu doutorado aí, fui fazer minhas coisas e tal, bem tranquila que ninguém ia para o Canadá. Quando chegou em março, a Organização Mundial disse não, vai ser as duas turmas os dois grupos vão ir para o Canadá, o ensino fundamental e o médio. Aí foi tudo aquilo que eu já vou falar lá. Tá. Aí chegou no final do ano, 2017, a SMED acabou com o turno integral. Viram como a política pública interfere? Não que eu não queria daquela maneira, mas é assim, ou aceita ou não vai ter mais. Atualmente, principalmente, é assim. Tá, não foi bom então, não vai ter mais turno integral, mas tem que ser integrado ao currículo. Muito bem, então nós vamos dar aula para os 7º anos. Todos os 7º anos vai receber essa aula de robótica educacional para que a senhora professora possa ter a equipe de robótica. Continuar com a equipe de robótica. Então, as aulas que eu tinha nas oficinas, agora é aula
na sala de aula. E aí o restante da carga horária é oficina de equipe de robótica. Só que olha o tamanho da minha sala. Eu não comporto uma turma inteira. Aí, faz como? Não, divide a robótica com outra disciplina. Metade fica na sala, metade vai para a sala de robótica. Aí, na semana seguinte, troca. Só que eu tenho 4 turmas de 7º anos. Então, dá 8 vezes a mesma aula. Aí, no final do ano, a SMED... Eu falei, mas a SMED achou no final do ano que daí não foi uma boa experiência. Tudo bem, né? Eu disse. Muito bem. Aí eu já sabia, no início do ano, que a equipe tinha que representar o Brasil na RoboCup. E aí foi aquela loucura que muitos de vocês viram no jornal, né? Porque a SMED disse, não tem dinheiro, os alunos não vão. E eu disse, os alunos vão, porque não é um favor, eles venceram a competição e eles são desta rede municipal de educação. E foi muito complicado, muito complicado. Aí foi aquilo tudo que vocês viram, né? Fui na SMED, apareceu na televisão, em todos os canais, eu acho que apareceu e tal. E os alunos foram, os alunos apresentaram aquele trabalho e ganharam melhor apresentação. Foi a consagração, né, Walter? Porque foi super difícil, a gente não tinha, poucos dias antes, para fechar a inscrição, não tinha o dinheiro da inscrição, enfim, a gente contou com a ajuda, assim, muitas pessoas mesmo. Vejam que eu fui sozinha com eles, não, a SMED não deslocou ninguém para me acompanhar, eu e eles, mas tudo bem. Claro que, assim, é um peso, né, eu sinto sempre esse peso na volta, durante não. Apesar de ter adoecido lá, fiquei meio ruim, mas deu tudo certo. E aí, claro, aí estourou na mídia, porque já estava fazendo, apareceu de novo tudo que era televisão e tudo que era jornal, né, o trabalho dos alunos. Mas o que aparece mais na mídia é a parte de competição. Mas, na verdade, vejam que tem tudo isso por trás, né, para se chegar a isso. Aqui são, não dá para ver aqui, ó, mas aqui são as equipes que participaram, aqui todo mundo, tá aqui eles na frente, aí o Walter, não estão todos aqui, tá, o Walter, o João Gabriel Walter tá aqui, e aqui, ó, os grupos, né, Itália, Portugal, Tailândia, Taiwan, Peru, Canadá, é só nós do Brasil ali, e aí os maiores institutos e nós ali. Escola Municipal Heitor Villa-Lobos. Tá lá. E aí, gente, é aquilo, né? Os alunos, o trabalho era um pouco mais simples, mas tudo redondinho funcionando. Então, a gente tinha lá criançada com Raspberry Pi, mas não funciona na hora H. Então, não adianta muito. Aí tava nós lá com 2 Unos, 2 NXT, 2 EV3 e tudo funcionou. O vídeo tá também lá no YouTube. Eu tenho aqui, mas não, acho que não vai dar tempo. Foi muito emocionante mesmo. E aí, no final do ano, aquele projeto, viram que começou pequenininho com a contação de histórias, virou um projetão aqui. Os alunos aí foram atrás da professora de artes, desenvolveram mais algumas coisas de cenário para contar histórias e tal. Aqui está o cartaz da MNR que eles desenvolveram para contação de histórias. E no dia que eles apresentaram o trabalho aqui e receberam destaque do salão, eu recebi o destaque também contando a história um pouco na sessão de ensino, mostrando no mesmo dia, foi o final do ano. E no final eu reapresentei o trabalho e ganhei o destaque, foi muito legal, assim, para mim, foi acho que um ciclo que se fechou. Aqui são os links, tá? Esse ano a Secretaria Municipal de Educação entendeu que não foi bom também aquela experiência lá do aula para todo mundo. Ela deixou, só para concluir, ela deixou voltar às oficinas, tá? Então eu estou retomando com as oficinas. Eu fui agraciada com um estagiário, mas veja o nível do meu estagiário. O professor chegou lá e disse: eu sou professor do Instituto Federal, engenheiro eletricista,
mas ele fez licenciatura em computação, então tem que fazer o estágio obrigatório. E ele escolheu a nossa escola para fazer porque ele é professor do Instituto da Restinga. E ele viu os nossos alunos chegando lá e disse, puxa, que interessante, né? Tem alguma coisa aí. Então ele foi lá se oferecer para então estagiar e tal, né? A gente está fazendo essa parceria. Mas ele também é doutorando. Ali o Bruno Canal. Ele veio assistir um pouco da história também. Obrigada, Bruno, por estar aí também. Então, é um novo ciclo, por isso eu botei lá no início que era de 2007 a 2018, porque agora é uma nova história que vai começar, né, do projeto. Mas a gente continua com aquele tripé, né, oficina, iniciação científica e equipe de robótica. Esse é o link dos vídeos, depois se vocês quiserem ver. Tem o nosso fanpage no Facebook, que é aquela logo ali. Obrigada.